Olá, tudo bem? Sextou aqui no Ouro Fino em Campo e a gente começa essa edição com a Giovana Pratali trazendo pra gente tudo sobre salmonelose. Oi, Ju, muito obrigada pelo espaço novamente aqui no Ouro Fino em Campo. E hoje, na nossa série especial sobre suinocultura, a gente recebe a médica veterinária Andréa Panzardi para falar sobre salmonelose. Andréa, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Gi. Obrigada. Andréa, fala um pouquinho para a gente quais são os prejuízos dessa doença. Então, a salmonela, ele é um desafio que vem acometendo, né, a produção de suínos há alguns anos, né? Na verdade, ela sempre esteve presente, mas de uma maneira bem controlada, eu diria, né? E de uns tempos para cá, eu diria aí, podemos colocar aí de uns, acho que uns 6 a 8 anos, acho que um pouco menos, talvez, a salmonela começou a ganhar importância dentro da produção de suínos, né? A gente começou a encontrá-la e ela apresentar desafios de uma forma muito mais aguda, muito mais com características de dificuldade da gente fazer um tipo de um tratamento, né? Então, ela passa, sim, a ter uma importância, né? E, de fato, a salmonela, quando a gente fala, principalmente quando a gente está falando em consumo de carne, né, de produtos de origem animal, ela passa a ter uma importância maior ainda, né? Pensando em veiculação e problemas de saúde pública, né, nesse aspecto, né, então ela é um desafio bem importante hoje dentro da suinocultura. E como os animais, eles são contaminados pela salmonela? Na verdade, a salmonela, né, ela está lá presente, né, pode ser isso, pode ser introdução de animais novos, já contaminados, pode ser presença, né, na verdade, e a biosseguridade passa a ser uma importante ferramenta, né, para que essa salmonela não entre na granja. A partir do momento que ela entra, a gente precisa ter uma, que a gente chama de uma biosseguridade interna, para que aquela salmonela não seja espalhada internamente na granja, tá? Então, basicamente, é o contato do animal com o animal, ele defeca muitas vezes, e o contato com aquelas fezes, né, ele é excretado pelas fezes, então ele tem essa importância, né, dentro da produção. O funcionário, o colaborador, ele caminhando e usando as botas, ele entra numa baia, pisa e vai andar em outro setor, e isso pode veicular sim, então por isso que é a importância da gente falar de uma biosseguridade interna, né, de manejo simples, básicos, mas que possam trazer toda essa proteção para que a gente não tenha aquela disseminação horizontal que a gente fala, né? Não acometa o maior número de animais que vai trazer um prejuízo grande. E a doença, ela pode, assim, atingir todas as idades ou tem algumas idades que são mais específicas, que acometem com maior facilidade? Tá. Na verdade, dentro da produção, principalmente creche, recria e terminação, tá? Hoje já se observa a presença de salmonela em algumas granjas muito desafiadas já na fase de maternidade, tá? Ela não está ausente. E as mais comuns, né, que a gente acabou não comentando, é a salmonela typhimurium e a salmonela cholera suis, tá? Então, são as principais ali presentes, tá? Dentro da produção de suínos, as que mais se identifica circulação, tá? Então, dentro delas, a gente pode ter tanto isso pensando em fases de creche, recria e terminação, mas também, como eu falei, maternidade, às vezes. É bom, de qualquer forma, ali, o cuidado com a sanidade é muito importante, né? Ser independente da fase. Demais. E um ponto muito importante é que a salmonelose em si, ela é uma doença imunossupressora também, né? Então, se a gente pensar que ela é um desafio, que ela esteja numa fase de desmama, início de creche, né? Que não é tão comum, mas também não é comum, assim, dependendo da situação da granja. Isso pode interferir diretamente na
na resposta imunológica desses animais à vacinação. E quais são os principais sintomas que os animais apresentam? No caso, a gente tem uma certa tendência da coleira suíça causar um quadro clínico sistêmico respiratório, né? E a enteritidis causar um desafio mais entérico. Mas qualquer uma das duas, em determinadas situações, podem ser isoladas em quadros opostos. Mas o que a gente pode ter é que, assim, a salmonela pode causar um quadro entérico ou um quadro sistêmico voltado a uma septicemia, né, a gente pode ter, e também focado na parte respiratória, tá? Então, a gente tem esses aspectos. E isso pode, sim, ser um grande problema. Bom, considerando todos esses sintomas, como é feito o diagnóstico da salmonela? A gente coleta materiais a fresco, né, para a gente fazer um isolamento, né? É importante, sempre quando a gente vai coletar material para fazer um isolamento bacteriano, cuidar sempre, tentar ao máximo pegar animais que não estejam medicados, pelo menos há uns 3 dias, né, injetável, ou a uma semana, pelo menos, o ideal uma semana ou mais, mas a gente sabe que às vezes é difícil, mas tentar focar nisso para que a gente não mascare esses resultados. E a partir desse isolamento bacteriano, a gente tipifica o sorovar, né, para tentar entender qual que é o sorovar que está cometendo esse animal. Inclusive, aí está a importância do acompanhamento de um médico veterinário, né? E considerando que os sintomas podem ser as doenças respiratórias, problemas respiratórios e também problemas entéricos, essa doença ela tem tratamento? Tem tratamento, né? Aquilo que eu falei é um conjunto de tratamentos. No momento que a gente identifica, né, o animal doente, o que a gente fala é que o quanto antes a gente consiga tratar aquele animal, aqueles animais, aquele lote de animais, né, para que a gente evite, né, que a gente dissemine. Então, tudo depende de como a gente encontra a situação, né, se a gente entra com medicamento injetável naqueles ruins, se a gente já coloca um tratamento via água, via ração, enfim, né, com antimicrobianos. Então, a gente precisa lançar mão de todas essas ferramentas. Perfeito, Andréa. E, bom, a Ourofino, ela tem solução, né, para auxiliar aí o amigo suinocultor no controle da doença, né? Tem, sim. A gente tem dentro do nosso portfólio produtos que estejam relacionados, né, a isso. Um deles é inclusive, né, o Lactofur, né, que é um ceftiofur, que ele tem uma ação em cima de salmonelas, né, então ele é um tratamento que pode ser lançado mão, né, pode ser utilizado de uma maneira que a gente consiga, assim, ter um efeito assertivo. Excelente, Andréa. A salmonela, ela pode infectar a carcaça do suíno ou até mesmo os subprodutos da carne suína? Pode. E hoje existe, né, um programa mais rígido em relação a isso, em que está se fazendo um trabalho bem interessante relacionado à redução, né, de contaminação de carcaças. E o que a gente pode entender e resumir disso tudo, né, de que, assim, uma granja que tem um sistema excelente de produção, às vezes entrega um animal bom, né, com uma carga muito baixa ou sem carga nenhuma, e o frigorífico, dependendo dos diferentes setores, ele pode acabar contaminando ou não. E muitas vezes a salmonela não é de importância em saúde pública, mas passa a ser salmonela SPP. Então, ela passa a ser um possível problema. Andréa, muito obrigada pelas excelentes informações. E amigo suinocultor, amiga suinocultora, quer saber mais sobre os nossos produtos, os produtos da Ourofino, acesse ourofinosaudeanimal.com. Andréa, obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço, fico à disposição. E o Thiago, da Neogen, conta pra gente qual que é o passo a passo para fazer a genômica no rebanho. Hoje nós estamos com uma situação na pecuária muito atípica, né? O recorde de preços, tanto de arroba, como de reposição, como de bezerros, e hoje está muito fácil ganhar dinheiro com pecuária de corte. Mas eu acredito que todos os criadores estão preocupados com o momento onde esse ciclo se inverter
e aí ele precisar ser cada vez mais eficiente para ganhar dinheiro onde o preço tiver uma média um pouco mais baixa do que hoje, né? Então, primeiramente, é importante o criador entender e reconhecer a genômica como uma ferramenta de gestão de risco. E vão me perguntar, por que gestão de risco? Porque, sim, toda decisão que você toma, você tem um risco de tomar a decisão certa ou errada. A escolha de um lote de novilhas em detrimento de um outro que vai ser descartado é uma decisão que você tem risco. Você não vai, de forma nenhuma, acertar 100%, mas também não vai errar 100%. Mas se você conseguir antecipadamente entender qual que é o desempenho futuro, né, predizer o desempenho futuro daquele animal, você diminui muito mais esse risco, acerta muito mais e realmente mantém dentro da fazenda aqueles animais que vão responder, né, seja nas características reprodutivas, nas produtivas. Então, o criador tem que reconhecer e encarar a genômica como mais uma fonte de informação dentro do processo seletivo dele, né, que vai predizer o futuro e deixar, né, o desempenho futuro desses animais e permitir que ele tome melhores decisões, né, de seleção, de acasalamento e de descarte. Então, a partir disso, a definição do objetivo de cada rebanho é muito importante. Se o rebanho está crescendo, como quase todos os rebanhos de corte nesse período estão retendo mais fêmeas e crescendo, se ele está estabilizado, se ele está diminuindo. Uma outra coisa que é bom entender é qual é o mercado para o qual o criador ou esse rebanho está ofertando, o que ele está ofertando para o mercado, é bezerro, são garrotes, né, ou o criador faz ciclo completo. De acordo com essa definição de objetivo, do entendimento do sistema de produção, é que você vai definir uma estratégia, né? E quem é que vai ajudar, né, na definição dessa estratégia? É o consultor técnico da Ouro Fino. Então, o primeiro passo seria, efetivamente, depois de entendida a tecnologia, como ela funciona, o criador está pronto para usar essa tecnologia, entrar em contato com o consultor da Ouro Fino de cada região. Ele vai ajudar a definir essa estratégia baseado em tudo isso que eu discorri agora há poucos minutos. Então, depois dessa estratégia definida, nós vamos genotipar, fazer o teste iGenet em 200 novilhas para selecionar 150 e vamos pegar o resultado e fazer essa interpretação. Então, de maneira operacional, quem vai ajudar a definir essa estratégia é o consultor da Ouro Fino, vai também acompanhar a coleta das amostras desses animais, fazer o envio dessas amostras juntamente com o formulário padrão para o laboratório da Neogen e no retorno, né, dessas informações, ou seja, na entrega do relatório dos produtos a gente, ele vai auxiliar na interpretação dos resultados. Essa é a parte mais importante do processo todo. Por quê? Porque a partir da decisão que se toma em cima daquela informação é que você vai potencializar o ganho que você pode ter com a genômica ou não. Não adianta ter o relatório e simplesmente conhecer quem é a sua melhor fêmea e quem é a sua pior fêmea. A partir dessa informação é necessário você tomar algum tipo de decisão de acasalamento, de escolha de touros com essa ou aquela característica, enfim. Então, vocês podem contar com toda a equipe da Ouro Fino aí de norte a sul do país para fazer essa definição de estratégia e também um auxílio na tomada de decisão, que é a parte mais importante do chamado pós-venda. E você tem um grande risco de errar quando você não conhece ou não traça uma estratégia antes de fazer esse tipo de decisão de prenhez. Então, basicamente, se perde competitividade, eficiência e você deixa muita coisa a cargo da sorte. A gente está querendo cada vez mais melhorar a eficiência dos rebanhos, deixando cada vez menos essas decisões aí a cargo da sorte. Essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, 9h30 da manhã, horário de Brasília, tem a nossa edição especial do Ouro Fino em Campo. Eu, claro, vou te esperar aqui no Terra Viva. Tchau!